Shalom. Assim como no passado, em outros momentos, muitos judeus convertidos, os chamados judaizantes, acabaram assumindo uma posição de querer praticamente exigir de os convertidos não judeus, os gentios, circuncidarem e seguirem a lei como os judeus seguiam. No entanto, isso foi sendo corrigido ao longo do tempo. Quando o apóstolo Paulo chega numa região chamada Galácia, por isso ele escreve depois a carta aos Gálatas, Paulo encontra ali um ambiente fértil para a sua mensagem, para a mensagem do Evangelho. No entanto, depois ele teve que corrigir também, porque foram cristãos que enfrentaram o mesmo tipo de luta. Então, após Corinto, ele chega à região da Galácia, que era uma província romana da Ásia Menor. E essa região era composta pela própria Galácia, né, a Frígia, a Psídia e a Licaônica. Então, Atos capítulo 18, os versos 22 e 23 nos dizem o seguinte: chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém e, tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando os discípulos. Então, quando Paulo chega à Galácia, ele não fica muito tempo ali, mas pouco tempo depois ele tem que escrever uma carta, porque a fé desses cristãos não judeus estava sendo bombardeada pelos judaizantes, os judeus convertidos que queriam que o gentio primeiro se tornasse judeu para depois se tornar um cristão. Então, quando Paulo escreve a sua carta, é para corrigir isso. No princípio, vamos lembrar, para que a gente não coloque pesada carga de acusação sobre esses judeus, vamos lembrar que no início, os primeiros judeus convertidos, eles não tinham a intenção de criar uma nova religião, cristianismo. Na verdade, eles tinham como natural permanecer no judaísmo e apresentar Jesus como o Messias prometido pelo judaísmo. Nesse caso, muitos judeus, como Paulo e como outros, foram se libertando porque eles foram descobrindo que, na verdade, toda a lei tinha sido cumprida em Cristo Jesus. Mateus capítulo 5 nos fala isso. Jesus veio para cumprir a lei. Mas muitos não tinham essa revelação completa e eles continuavam exigindo de si mesmos e de outros que cumprissem a lei para ser salvos. Então o gentio tinha que se tornar judeu, cumprir a lei e então ser salvo pelo Messias Jesus. Quando Paulo escreve a carta, ele está preocupado em mostrar a verdade da graça. A carta de Paulo aos Gálatas não é tanto para bater, para confrontar os judaizantes, mas para mostrar aos crentes da Galácia a importância da graça, a grandiosidade da graça de Deus e a maravilha da graça que nos salvou, não as nossas obras, mas a bondade de Deus. Então, conhecer o verdadeiro nos liberta do falso. Por isso, Paulo não está preocupado em esmiuçar os ensinos dos falsos. Paulo fica preocupado em ensinar de forma clara a graça, o ensino verdadeiro, porque quando você conhece o verdadeiro, não se deixa enganar pelo falso. Isso é o que acontece em todas as áreas. E quando você vê ensinos errados lá fora, precisa ter consciência de uma coisa: se você conhecer a palavra, se você conhecer Deus, se você andar com Jesus de verdade, os ensinos falsos não vão te contaminar. Mas se você não lê a Bíblia, se você não anda com Deus, se não tem vida de oração, poderá ser facilmente convencido por outras ideias. Então, apegue-se ao Senhor, apegue-se à palavra e fique firme na graça do Senhor.